amigos, muito boa tarde na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais uma edição do programa teológico, primeira edição, na verdade é redundante isso, mas não tem problema não. Programa teológico, primeira edição, e eu sou o pastor Roberto Cruvinel, e vou com vocês durante 55 minutinhos, ensinando a poderosa, santa, transformadora Palavra de Deus. Muito bem, meu irmão, minha irmã, como eu faço todos os dias, quero dizer-lhes, Reirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor a você que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio da sua audiência, nos dando a alegria da sua audiência. Olha, eu quero dizer que nós já estamos transmitindo a live. Você pode entrar na live através do meu Facebook, pastor, aliás, Roberto Cruvinel, só Roberto Cruvinel. Eu até tenho uma foto lá que eu tenho mais de um perfil. Eu estou com os fones de ouvido aqui no estúdio da Rádio Musical FM. Então você pode assistir a live agora e pode entrar deixando sua opinião. Eu quero lhe pedir, compartilha a live, compartilha agora, copiando o link da live, colocando o link nas suas redes sociais, colocando o link da live em outros perfis de Facebook, marcando as pessoas. Vamos trabalhar, ok? Quero dizer que hoje, às 16 horas, pastor Jamierson Oliveira virá trazendo a segunda edição do programa teológico, dessa feita com o tema, com seus convidados, com o tema. Eu tenho uma novidade para vocês para a semana que vem. Fica ligado aí. Comigo, abrilhantando essa programação, pastor Isaac, da Igreja Batista da Redenção, é um dos participantes aqui, participa dos debates, já participou do programa comigo, pastor Isaac Reirene tu Kyrio. Pastor Roberto, um prazer estar aqui novamente. Espero que esse debate, esse tempo aqui seja proveitoso para nós e para todos os ouvintes. Maravilha, comigo também. Adriana, está transmitindo, está ao vivo? Está ao vivo? Está transmitindo? Tá, então tá bom. Comigo também, pastor Richard Godoy, pastor sênior da Igreja Batista Atos 29 em São Caetano do Sul. Reirene tu Kyrio. Paz do Senhor, meu amigo pastor Roberto Cruvinel, pastor Isaac, a todos os membros aqui da mesa e a todos os nossos ouvintes. Um prazer estar aqui mais uma vez, participando dessa programação que tem sido tão eficiente, tem sido tão edificante, e creio que, como sempre, hoje vai trazer esclarecimento, edificação. É um prazer, pastor. Olha, comigo na técnica de som o Luizinho, também dando suporte técnico aqui, e também para assuntos de língua anglo-saxã, a Adriana. Isso, a Adriana. Bom, meu irmão, pode mandar sua pergunta através do WhatsApp. Coloque seu nome, coloque a sua igreja, a dúvida, o texto, não é? E nós teremos o prazer de poder compartilhar com você aqui a resposta. Manda aí para 11 93339 7799. 11 93339 7799. Eu vou repetir: 11 93339 7799. Vamos começar? A primeira pergunta é uma pergunta do Sato. Pastor Richard, pode me explicar sobre Lucas 12:49? Irmão, eu vou ler aqui o texto que diz assim: palavras do nosso Senhor Jesus, em exclamação, ele diz: vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Então, o fogo no Novo Testamento, ele é usado de forma figurativa para ilustrar várias realidades. Nesse caso aqui, o Senhor Jesus está falando sobre a questão, possivelmente, do juízo, né? A questão do efeito que o fogo, que o Evangelho, que a sua vinda traria no coração humano. Se você for ver os versículos posteriores, ele explica que
a mensagem do Evangelho traria divisão, traria espada, dividiria as famílias por causa do efeito que o fogo traz. Ainda há uma ideia também do fogo em contraste ao julgamento, à purificação e à limpeza que ele traz. Então, essa é a ideia aqui dessa exclamação de Jesus, onde ele usa esses termos fortes para chamar a atenção para uma realidade que ele iria destacar na sequência. Maravilha, olha, entra na nossa live agora, entra na nossa live e compartilha a live, tá lá no meu Facebook, Roberto Cruvinel, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Pastor Isaac, a pergunta agora é a seguinte, a Verônica faz a seguinte pergunta, de onde vem a palavra heresia e o que significa? A palavra heresia vem da palavra grega hairese, que significa literalmente divisão. Então a heresia causa isso na igreja, causa divisão, porque traz um ensino novo, traz um ensino diferente daquele que foi outorgado aos apóstolos, outorgado pelos apóstolos aos seus ouvintes, à igreja primitiva. Então, quando se fala em heresia na Bíblia, tem esse significado aí de um ensino que não está condizente, que causa divisão no ensino, causa divisão inclusive na igreja. A palavra grega, haireses, é muito interessante. Vamos discutir um pouquinho sobre essa questão da haireses aqui. Qual é a protogênese da teologia? Protogênese é a Bíblia, né? A Bíblia. Agora, da Bíblia se deriva o doquel, ou doquem. Doquel é a primeira pessoa do presente indicativo ativo. Doquem é o infinitivo, que é aquilo que me parece. O nome dele é o dogma, é a tese. A haireses é a antítese. Agora, olha o que a palavra de Deus mostra, deixa eu encontrar aqui, que é importante, deixa eu ver, que haja no nosso meio heresia. Por que é importante que haja heresia no nosso meio? Trazendo esse sentido aí, talvez seja aí uma não diversidade de pensamento doutrinário, mas esse fomentar a interpretação, fomentar a leitura da Escritura. O texto diz, para que aqueles que são... Pode falar também, pastor. No contexto de Paulo aí aos Coríntios, está falando que é até importante que haja heresias para que os verdadeiros se manifestem. 19. Né? Para aqueles que defendem a verdade, a pura doutrina, a ortodoxia. Então é nessa hora que a heresia aparece que, na verdade, de fato, aqueles que defendem como o pastor Isaac disse, a ortodoxia, a interpretação bíblica, o fundamento dos apóstolos, possam aparecer, possam crescer e desenvolver o seu pensamento. Muito se fala sobre ortodoxia, né? O texto de 1 Coríntios 11, 19 diz assim, Deigar caim haireses en himeneinai. Quer dizer, que é importante que existam no meio de vocês os partidos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, então alguém pode dizer, não, então heresia presta para alguma coisa. O partido presta. Para mostrar quem é o certo, quem é o fiel. Mencionou ali. Não é? Então o texto, a tradução para o português, para que também os aprovados se tornem conhecidos. Isso. Agora, existirão sempre os hereges. Agora, uma coisa é a pessoa ser herege, e a outra ela ensinar uma heresia por desconhecimento. Hein? Eu acho que é possível, é claro, por ensinar algo que desconhece, enfim, acho que existe isso nas igrejas hoje. As pessoas, por falta de conhecimento, e aí o pecado, é a falta do conhecimento, é a falta de detimento nas escrituras, a pessoa acaba ensinando o que recebeu. E às vezes o que recebeu é pernicioso, é herético. Pernicioso e deletério. Pernicioso e deletério. Maravilha, maravilha. Mas o apóstolo Paulo, inclusive no primeiro capítulo, ele vai falar sobre, óbvio, ele vai ter todo um desenvolvimento,
Mas ele vai falar no primeiro capítulo para todos pensarem concordemente no Senhor. Isso não dá espaço para que haja divisões, divisão inclusive doutrinária. Nós não estamos falando aqui quem pensa que o batismo tem que ser por imersão ou aspersão, não é isso. Não, nas questões fundamentais da fé. Nas questões fundamentais da fé. Não se pode trazer um novo evangelho. Isso, se for um novo evangelho, seja anátema. É atribuído a Agostinho. Ah, vamos ler isso. Então, abre aqui para mim Gálatas 1, esse texto que você citou. Vamos abrir isso, vamos analisar, pessoal. Agostinho, inclusive, é atribuído a Agostinho, né? Que nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Gálatas 1,6, quem pode ler? Espera um pouquinho que eu vou abrir o texto grego. Pessoal, eu estou usando aqui o Nestlé Allen, de 28ª edição, tá? Gálatas 1,6. Pode ler, pastor. Por favor, eu falei demais, pastor. Fala, Richard. Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então, tá bom. En harite Cristo, harite, aliás, en harite é locativo, na graça, dentro da graça de Cristo, reis, heteron, evangelion. Heteron é a palavra para tipo diferente. Agora, presta atenção, pastor Isaac, a construção no grego do próximo versículo. Vai lá, continua, pastor. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas... 7. Estou lendo o 7. Então lê. Que algumas pessoas estão perturbando, querendo... Lê de novo o começo do 7, pastor. Que na realidade não é o evangelho. O evangelho, então a palavra... Que tradução o senhor está usando? Eu estou usando a NVT. NVT. Isso. Então, mas aí tem uma palavra que não está nessa tradução aí, tá? Que é a palavra outro. Outro. Na RA tá, o qual não é outro. Outro evangelho. Só que outro aqui, outro do versículo 7 e o outro do versículo 6 são diferentes. Porque o outro do versículo 6 é heteron. Aliás, os irmãos, queridos amigos, irmãos, que muitas vezes me questionam com relação à palavra outro, porque pegam um léxico ou outro, em que esta palavra aparece como sinônimo de heteros, está errado. Se assim, eu creio na Bíblia que ela tem inspiração verbal. Então a primeira palavra está heteros, aqui está no acusativo, certo? Certo. Então, heteron quer dizer aqui é você. que é de tipo diferente. Nós somos, né, irmão? Tipo diferente. No 7 diz Uk estin aló, metines eisin, roi, para sontes. A palavra evangelho não está no texto. Mas por quê? Porque a sua tradução traduziu na visão da equivalência dinâmica, que não é o evangelho, porque lá ela traduz como um artigo definido, tá? Não é isso? Sim. Porque a palavra outro quer dizer da mesma espécie, quer dizer, o que eles estão pregando não é evangelho da mesma espécie. A palavra alós significa da mesma espécie. Por isso que Jesus diz assim, ó, eu pedirei ao Pai que envie outro Consolador, e usa a palavra alós, porque eu quero trazer essa instrução com relação à palavra alós e à palavra heteros no grego. Porque tem gente que diz, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Amém? E aí o irmão falou sobre a questão do anátema, do versículo 8, né? 8. Fechando aqui a nossa leitura, mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado ou anátema. Né? Anátema, não é que seja anátema. A palavra anátema, no caso aí, é amaldiçoado por Deus. O negócio é forte. Então vamos brincar, irmãos. Não vamos brincar não, de ser crente. A Bíblia diz em Atos 17:30 que nós não devemos, que Deus não tome em conta o tempo da ignorância. Mas na 2 de Pedro 3,18 diz que quer que cresça na graça e no conhecimento. Exatamente. Não é isso? O crente não pode ser ignorante. E a Bíblia diz que a conhecimento liberta. Exatamente. Não é a potencialidade da verdade em si. Pastor Richard Godoy, Lindomar, me explica Apocalipse 6,2. O cavalo branco representa Cristo ou anticristo? O senhor que é dispensacionalista, né? Toma em casa, então. E olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e lhe foi dada uma coroa, e ele cavalgava como vencedor
determinado a vencer. Então, seguindo aqui como o pastor Cruvinel antecipou, uma linha dispensacional, né, e fazendo a leitura do Apocalipse com uma visão futurista, nós interpretamos esse texto como o cavaleiro do cavalo branco sendo o anticristo, que na verdade, quando falamos anticristo, não tem a ver com aquele só que se opõe ao Cristo e aos seus ensinamentos. O anticristo tem a ver com aquele que é o falso Cristo, ou por aquele que tenta se passar pelo Cristo. Então, seguindo essa linha de interpretação escatológica, o anticristo, ele será aquela figura que vai enganar os judeus, se passando pelo Messias. Então, eles vão acreditar que, de fato, né, o anticristo é o Messias que eles aguardam até o dia de hoje. Então, seguindo essa linha futurista, acreditamos que, diferente do capítulo 19, essa figura do cavalo branco aqui é o anticristo, o falso Cristo. Cavalo branco é o falso Naquele texto dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Ah, sim, pois não. Porque no cavalo que ele vai montar. Não, presta atenção. Você estava me... aqui, sua pergunta... porque, na verdade... Mas isso é importante prestar atenção, porque às vezes a diferença entre referência real e referência verbal. Sim. A referência verbal, por exemplo, na referência verbal, a palavra branco é cavalo. Você vai longe. Não é? Mas, dependendo do texto, significa coisa diferente. Eu creio assim, que o cavalo branco é o anticristo no texto de Apocalipse 6. Não no 19, que aí no 19 é Jesus voltando. Exatamente. Vamos lá. Lucimar, explique em Mateus 27:46, por que Deus desamparou Jesus? Então, o texto diz assim, né? Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Muitas pessoas utilizavam esse texto para falar o seguinte, foi nesse momento que Jesus levou os pecados da humanidade e aí Deus se virou para ele, porque ele estava ali em posse dos pecados nos seus ombros, e aí após disso Jesus expirou. Essa ideia de rompimento da Trindade em algum momento, eu acho que é um pouco romantizada, para dizer o mínimo aí. As pessoas vão longe, e teve... Porque o texto não aponta isso. Romantizada é um eufemismo grande. Bom, vamos respeitar aqui quem pensa dessa maneira, mas eu creio que, do modo como Jesus utilizou diversas passagens no Antigo Testamento para se referir a si mesmo, para falar, isso aqui é o cumprimento dessa profecia, esse texto é o cumprimento de tal coisa, Jesus está fazendo a mesma coisa aqui. Jesus está arrogando para si mesmo, na cruz, a messianidade. Ele está falando, eu sou o Messias, continua dizendo, eu sou o Messias, que veio para os judeus o rejeitaram, agora eu estou consumando a minha obra aqui, e aí depois vai ser ressuscitado. Mas ele está mencionando, assim como ele fez no seu ministério, está mencionando o Salmo 22. O Salmo 22 diz exatamente isso. Deus meu, por que me desamparaste? Isso para a cultura judaica, aí, se você quiser ler todo o Salmo, vai entender que fala sobre o sofrimento do Messias, a sua eventual vitória. E ali tem uma conotação de humanidade, pastor, da ênfase na humanidade de Jesus, nesse caso, porque o irmão falou bem, tem uma heresia que diz que a divindade abandonou Jesus ali. Isso é possível? Não é possível, porque isso destrói toda a teologia, toda a ideia da dupla natureza de Cristo. A natureza hipostática. A união hipostática do Senhor. Não se coaduna com todo o resto do Novo Testamento. Essa ideia de que Jesus perdeu ali qualquer coisa, qualquer atributo que lhe faça menos Deus ou menos humano. Então, eu creio que é só uma forma de Jesus pregar ali, talvez suas últimas palavras, e falar, eu sou o Messias prometido no Salmo 22.
Maravilha. Irmãos, olha, vocês podem assistir a live através da nossa, do meu Facebook, Roberto Cruvinel, tá ok? Roberto Cruvinel. Muito bom. O Jefferson pergunta, pastor Richard Godoy, comente Hebreus, aliás, Hebreus 3,17 nós comentamos ontem, que aliás, a palavra nem coloca poimena ali no grego, é guia mesmo. Vamos pegar o texto de Daniel 9. Jorge Luiz pergunta, explique Daniel 9. Vamos lá então. Daniel 9 é a oração de Daniel, e ele é um capítulo bem extenso, então fala sobre as revelações que Deus, por intermédio do anjo Gabriel, trouxe a Daniel ali no exílio babilônico. E a partir do versículo 20, o anjo se concentra a trazer essa revelação a respeito das 70 semanas de Daniel, que dentro dessa linha assume-se algumas linhas de interpretação. Quando você fala 70 semanas de Daniel, ele balança a cabeça alegre. Ô, glória. É a semana que eu espero. E as 70 semanas de Daniel, elas são interpretadas dentro de semanas de anos e não de dias, e que 69 dessas semanas teriam se cumprido dentro da cronologia do texto, que é da saída do povo até a reconstrução dos muros, a questão da reconstrução do templo, a questão da tirada do Messias, e acredita-se, seguindo aquela linha de interpretação escatológica que falamos, que essa última semana, ou a 70ª semana de Daniel, ela ainda não se cumpriu. Com a retirada do Messias, com a ressurreição de Jesus, abriu-se um hiato, né, no tempo, que é, na verdade, a questão do tempo dos gentios. E o relógio de Deus se voltou agora para os gentios, que é a igreja, e Deus vai tratar com Israel no período da 70ª semana de Daniel, que será o período da grande tribulação. Então essa cronologia da leitura do Apocalipse está profetizada aqui dentro, né, da construção aqui do profeta Daniel. O senhor concorda com ele, pastor? Perfeitamente. Então, e olha que interessante, irmãos. Presta atenção. Presta atenção. Tem mais coisas que nos unem do que o que nos separam. Você que está assistindo pela live aí. O senhor é pastor em que igreja? Pastor Isaac. Igreja Batista Redenção. O senhor é calvinista? Sou calvinista na soteriologia. Na soteriologia. O senhor o senhor não é reformado, o senhor não é aliancista, não é preterista e tal. O senhor é de que igreja, pastor? Eu sou pastor Richard. Igreja Batista Atos 29. O senhor é arminiano? Na verdade, eu também não ponho esse rótulo, mas eu sou soberanista. Sou soberanista. O que é interessante é que, veja, os irmãos concordam aqui com relação à questão da 70ª semana de Daniel. Na verdade, nós três concordamos sobre isso. Eu tenho um DVD triplo sobre escatologia, onde eu falo o que é escatologia, o que é o harpados, o que vai acontecer, quais são os juízos. Falo sobre a 70ª semana de Daniel, sobre dispensacionalismo, sobre milênio, em 3 DVDs. Outros irmãos que creem diferente, eles são menos crentes do que nós? Esta é a questão. Não. Se não for essencial a salvação. Qualquer grupo, presta atenção, qualquer grupo, seja ele de que denominação for, que ensinar, por exemplo, que Jesus não é o suficiente para salvar, que precisa guardar um dia, que para você ser salvo, que a graça não é tão graça assim. Qualquer um que ensina isso é herege, não é cristão. Não é irmão. Pode ter o nome que for. Às vezes acontece numa denominação séria alguém endoidar e começar a ensinar uma coisa errada. Pode. Jesus tinha 12 e um era um demônio no meio de 100, quantos não tem? Alguém de uma denominação séria. Alguém pode ser um idólatra, por exemplo, numa linha de pensamento? É possível alguém ser idólatra numa linha de pensamento? É possível, sim. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, segundo... Aliás, irmãos, semana que vem, com a ajuda de Deus, o pastor Jamierson Oliveira terá um compromisso, então eu vou fazer o programa das 4 também. E eu vou falar sobre introdução à teologia, introdução ao pensamento cristão. Nós vamos começar o que é teologia e vamos, na aula,
ensinando a cada pensamento. O que é armínio wesleyano? O que é calvinista? O que é tradição católica? O que é origem e fonte com relação à teologia? O que é epistemologia? O que é linha de pensamento? Tudo isso nós vamos falar com a ajuda dos professores aqui. Vai ser uma bênção. Vamos lá. Pastor, uma pergunta. A Miriam pergunta, pastor Isaac. Gostaria de saber, se Satanás pedisse perdão, Deus o perdoaria? Deus não é um Deus de amor? As pessoas gostam muito dessa... de colocar essas possibilidades. Ah, se isso acontecer, se aquilo acontecer. Meus irmãos, Deus não trabalha, no seu conselho soberano, ele não trabalha com probabilidades. Na verdade, ele pode as conhecer, se assim ele menciona, o Senhor Jesus menciona, se Tiro e Sidom tivesse sido pregado, eles se arrependeriam. Isso é uma possibilidade que o Senhor, na sua soberania, no seu conhecimento, colocou ali. Mas se Satanás pedisse perdão, essa possibilidade ela não existe, porque o destino de Satanás está fixado lá no livro do Apocalipse. Ele vai, depois de solto, depois do fim do milênio, vai ser solto, enganar as nações, a sua natureza está determinada, e inclusive ele como anjo caído, em Hebreus diz que a posição dos anjos foi consolidada, ela não pode ser alterada, ele não pode, um anjo caído não pode se arrepender. Mas olhando para Satanás em específico, você pode ver lá em Apocalipse 20 que ele vai ser lançado no lago de fogo. Então não há possibilidade de arrependimento para Satanás. E a palavra de Deus não pode mentir. Então não existe essa possibilidade de perdão de Satanás. Ele é o nosso inimigo, nós devemos evitá-lo, fugir dele, como diz lá em Gálatas 6. Maravilha. Interessante, isso é angelologia, tá? Existem teólogos que ensinam que Satanás pode se arrepender. Mas é um equívoco. Se já está vaticinado, é complicado fazer teologia em cima da eventualidade, né? Se eventualmente acontecesse... muito obrigado. Nós temos a palavra está escrita e ponto final. Se aconteceu... se Adão não tivesse pecado, meu amigo, vamos longe. Aí a imaginação é o limite, né? Orígenes dizia, né, que no final, né, na restauração de todas as coisas, inclusive Satanás e os anjos caídos serão salvos. Por isso que ele foi excluído. Ele foi um dos piores hereges. Na verdade, não, ele foi um grande pensador, mas, tudo bem, mas alegoria não é hermenêutica. E aliás, agora eu vou responder a pergunta, veio pela live, essa pergunta eu quero responder. Minha área, gosto muito disso. Qual a diferença entre hermenêutica, exegese e apologética? Esse é tema para uma semana. Então vamos lá. Hermenêutica é uma ciência e exegese é uma arte. Porque a hermenêutica a palavra se deriva do nome do deus Hermes, não é? Que era o que comandava, na verdade, a comunicação do Olimpo, não é? Porta-voz. Hermenêutica é a ciência que propõe ferramentas para a interpretação de um texto, seja ele qual for. No nosso caso, hermenêutica sagrada. Por exemplo, o pastor Isaac é advogado e ele deve estudar hermenêutica porque ele tem que entender a construção do texto para poder apresentar uma peça, uma petição, um juiz, que se fizer mal feito vai passar vergonha e não vai. Aliás, contrate o advogado, irmão. O advogado é uma coisa séria, é uma coisa séria. Ele está trabalhando com o patrimônio alheio, com a vida alheia. Da mesma forma, a hermenêutica, que trabalha com a questão espiritual das pessoas, da vontade de Deus. Então a hermenêutica propõe ferramentas, quem fala, para quem fala, quando fala, qual o propósito, qual o mote do texto. E a exegese é uma arte, irmãos. Por quê? Porque a exegese é, para o exegeta, a habilidade de aplicar as ferramentas que a ciência hermenêutica propõe. Então a exegese é tirar do texto exatamente o que o texto diz. Então, a melhor forma de interpretação é histórico-gramatical. Não sei se os senhores concordam. Eu concordo. Eu concordo. Histórico-gramatical. Agora, apologética é uma coisa maravilhosa. O que é apologética? Apologia, apologia, né? É a defesa da fé. Só que Berkhoff,
no livro História do Pensamento Cristão, da editora PES, ele faz uma diferença entre polemistas e apologetas. Vocês já leram isso? Já ouvi falar disso, mas Não, na li, verdade eu não li o que o Berkowski escreveu, mas eu Já ouvi falar desse debate. Eu dei aula num seminário há uns 20 anos atrás, no internato, falando sobre isso. O apologeta defende a fé. Na verdade, toda a defesa da fé é chamada de apologética, mas ele faz uma distinção que eu abracei, eu gostei disso. Que o apologeta defende a fé contra aqueles que não são cristãos. E o polemista defende a fé dentro do cristianismo. Tertuliano, que é entre os polemistas. Porque dentro da fé existem movimentos controversos. Existem questões complicadas. Unicismo, por exemplo, arianismo, patripassionismo, sabelianismo modal, quase tudo a mesma coisa, tudo a mesma. Existem, por exemplo, judaização da igreja. Que mais? Uma série de situações, se vocês quiserem comentar, não só a questão da ideia. Então a apologética defende o cristianismo com relação aos de fora e o polemismo com relação aos de dentro. Agora, em nome da apologética, não se pode ser imbecilizado. Eu já vi, e lamento muito, muita gente que abraçou a apologética e achou que era Deus. Que podia... O problema da apologética dos dias atuais é que as pessoas pensam que nós estamos defendendo a fé em debates contra ateus, contra agnósticos ou agnósticos. Não é necessariamente isso. O texto chave, eu estou tentando lembrar a referência, que talvez o Roberto lembre. Aqui que nós devemos estar preparados para dar razão à nossa fé àqueles que pedirem. Então, você vai fazer apologética, inclusive é uma recomendação de todos que trabalham nessa área, é que você não necessariamente se ensoberbeça e queira ganhar o debate por ganhar, mas que você tenha uma preocupação com a pessoa, óbvio, com a sã doutrina que você está defendendo, e apresentar para a pessoa que você está conversando ali, debatendo, apresentar o evangelho e trazê-la para o lado de cá. A apologética não é a defesa de um sistema teológico. A apologética é a defesa do evangelho. E às vezes as pessoas confundem o sistema teológico com o evangelho de Jesus. Por exemplo, eu já vi irmão, você quer me deixar chateado? Calvinista da zoeira, arminiano da zoeira. Para mim, esse povo precisa conhecer Jesus. As coisas não poderiam ser motivo de chacota. Por que você vai debochar do outro irmão que recebeu Jesus como Salvador, sequer sem saber se aquela igreja era arminiana, calvinista, episcopal, sei lá o que? Por que isso? Isso não tem fundamento, irmãos. Então, um verdadeiro apologeta não é um destruidor de pontes, ele é um construtor de pontes. Ele vai, compartilha a fé. Veja o caso de Apolo. Apolo era eloquente? Sim. Não é? Eloquente, mas doutrinariamente correto, tinha problema. Aí Priscila, uma mulher, hein? Chama Apolo e diz, seu herege, filho de Satanás. É assim que está escrito? Não, ela chama Apolo e ela compartilha a fé. Compartilha. Porque, irmão, ninguém pode com a verdade a não ser com a verdade. Agora, a verdade é lançada. O amor é como um prego que faz cravar a verdade nos corações das pessoas. Não é? Ninguém vai ouvir um beligerante, arrogante, pretensioso, metido a besta. Não vai, é difícil. É difícil, irmão. Então, a verdade não é autorização para ser mal educado. Amém? Mas Jesus fala, diga aquela raposa. Olha o contexto a que Jesus disse aquilo. Quem é que responde agora? Você, né? Pastor Richard. Achou o texto, Richard? O texto que o pastor Isaac citou é 1 de Pedro 3,15. Antes santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir razão acerca da esperança que há em vocês. O texto, de novo? 1 de Pedro 3,15. Isso, 1 de Pedro. Não é a Pedro, não, né, irmão? Porque a Pedro não escreve para ele mesmo. O Henrique pede explicação. Gente, hoje às 16 horas, pastor Jamierson Oliveira vem com um programa abençoado. Pastor Jamierson Oliveira é um homem de Deus, que tem
É um ministério muito bonito, ensinando a palavra, né? O pastor Batista, ele traz convidados e, na verdade, um tema. Será um tema específico, você pega caderno e caneta. Se você está sendo edificado, está assistindo a live aí, manda aí. Essa pergunta que eu respondi sobre hermenêutica veio pela live. E tem uma outra aqui que essa aqui eu vou responder. Para não dar confusão, eu mesmo respondo. Eu mesmo respondo. Não é? Manda sua mensagem para cá, 11 93339 7799. 11 93339 7799. Pastor, como é que faz para aprender aquela frase Reirene Tuquírio? Fácil. Entra no meu Instagram agora. Entra aqui. Reirene Tuquírio. @Roberto Cruvinel. @Roberto Cruvinel. @Roberto Cruvinel. Tá bom? O Henrique pergunta, pastor Richard, explique o texto do Salmo 89, 20 e 21. Encontrei o meu servo Davi e ungi-o com o meu óleo sagrado. A minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. Então, esse salmo, o Salmo 89, ele fala sobre o reinado de Davi. E com certeza Davi foi o maior e o mais influente rei de todo Israel. Né? O crescimento e o estabelecimento de Israel como nação se deu no reinado de Davi, que foi um homem escolhido por Deus, né? Separado por Deus para aquela função. E esse salmo, na verdade, explica um pouco do reinado de Davi, da aliança de Deus com Davi, a sua posteridade, a sua descendência, e clama para a restauração do reinado davídico, que aqui esse salmo é pós o reinado de Davi. Então, é um clamor que existia social para a restauração de Israel como ela foi no tempo de Davi. Maravilha. Pastor Isaac, o Maurício pergunta, o texto de Isaías 53 foi uma revelação prevendo a vinda de Cristo? Uma profecia, vamos usar o termo correto. Isaías 53, 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos uma profecia acerca da vinda do ministério do Senhor. Curiosidade, pastor, só tem problema com a palavra revelação? O problema, não tenho nenhum, porque Desde Apocalipse desde que aplicada corretamente. Exatamente, porque a palavra Apocalipse é revelação. É porque no fim das contas, se a gente é que hoje o problema desse termo, ele é muito mal utilizado, assim. Mas qualquer pessoa, qualquer sonho que teve, a pessoa atribui como se mas fosse uma revelação. excluindo essa questão, De forma nenhuma, de fato revela. A palavra de Deus, a Bíblia é a uma revelação de Deus acerca de si. De certa forma, a profecia de Isaías revela sim a vida do Messias, né? Sim. Você só quis pontuar a palavra profecia, tá certo. Olha, o Paulo diz, tem um amigo espírita, ele mandou uma mensagem aqui no 11 93339 7799. 11. Para falar devagar. Slowly, falaria. Slowly, please. 93339 7799. O Paulo diz, tem um amigo espírita que diz que somos anjos caídos. Os senhores já ouviram essa heresia? Paulo, eu não ouvi. Você já ouviu? Não ouvi, não. Também? Você já ouviu? É a primeira vez. Então, mas como... Estou procurando minhas asas. Eu não vou, não, mas como eu não vou dizer, eu não vou debochar das pessoas, não é essa a intenção, nem ser mordaz, mas o inimigo e as pessoas são hábeis em inventar coisas. Olha que eu já vi muita coisa. Eu sei que as heresias são cíclicas, elas têm um remake. Heresias do primeiro século aparecem no remake, não é? Roupa nova. Roupa nova, mas nunca ouvi. Tem que só falar para eles aí qual o destino, se for anjo caído, qual o destino que vai ser, é complicado. Nossa, mas não é não. Salada. O Jonathan pergunta, pastor Richard Godoy, Marcos 15, 19, os soldados adoraram ou zombaram de Jesus? Na verdade, o texto diz assim: batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam e lhe prestavam adoração. Obviamente aqui se trata de uma zombaria que fizeram ao Senhor Jesus na ocasião em que ele foi torturado, na ocasião que ele foi torturado sob a sentença de Pilatos.
porque quando os judeus levaram Jesus até o procurador romano Pilatos, eles o acusaram de ser rei dos judeus, ou se fazer rei dos judeus em sedição a Roma e a César. Então, os soldados, sabendo daquela acusação, vestiram Jesus ali como um rei, né, zombando dele, cuspiam no seu rosto, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, né, e na verdade ali por causa da acusação que havia sobre ele. É maravilhoso, né, saber que o nosso Salvador se sujeitou a tudo isso, passou por essa humilhação, pelo amor que ele tinha, a missão que o Pai lhe entregou e também a salvação da minha e da sua vida. Então nós temos que olhar Jesus sofrendo tudo isso como uma ovelha muda que faz isso voluntariamente. Sei que muitos já sofreram na história, mas ele escolheu sofrer sem motivo, e isso é glorioso, né? Maravilha. Eu gosto muito de ouvir o pastor Richard falar. Ele é tranquilo, né? Calmo, sereno e tranquilo. Sinto descanso desse viver. Você lembra dessa canção? Eu conheço mais ou menos. Mais ou menos. Mas você eu lembra conheço. dessa canção? Então, você está testificando, irmão Isaac, que você tem idade. Ah, Porque não. essa canção... Eu ouvi no seu canal aí. Grupo qualquer Logos, dia desse. né? Não é, porque Grupo Logos é coisa... E é bom. É bom, hein? É É bom. muito É muito bom. bom. É de crente. É. Não tem... Comparado ao que tem hoje em dia aí. Não tem questão de teoria da vingança, nem nada disso. Vamos lá. O Marconi, essa eu vou responder. Qual seria o fogo de Mateus 3,11? Bom, muitos irmãos, eu vou dizer o que eu penso. Aliás, Marconi, no meu site tem um estudo sobre batismo de fogo. Entra lá. pastorrobertocruvinel.com.br, na área downloads. Muita gente diz que esse texto fala de poder de Deus, ou de um poder de Deus no monte, ou de uma... No meu entendimento, não é nada disso. Por quê? Nós temos um transmissor e 2 receptores. O transmissor é João o Batista, porque Batista não é nome, não é? É um adjetivo substantivado no caso. Quais são os receptores? O povo que vinha para o batismo, que não é o batismo cristão, é outra coisa. E o pessoal, os fariseus e saduceus, o versículo 7, que vinham ao batismo para observar João. Quer dizer, que contra a obra de Deus até os contrários se juntam. Não é? Verdade. Porque fariseu e saduceu não se davam. No versículo 10, João diz isso. Eu pergunto aos senhores pastores, uma questão de hermenêutica, de lógica, contexto imediato. João diz, já está posto o machado da raiz. Bom, primeiro... O João fala no 7, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura é dura, é repreensão ou é elogio? Tá descendo a lenha. Está descendo a lenha. Produzir frutos de arrependimento, repreensão ou elogio? Repreensão. Repreensão. Aí olha aqui, e não comeceis a dizer que vós mesmos temos por pai Abraão. No 10 ele diz, está posto o machado à raiz da árvore. E toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Esse fogo, que fogo é? Esse fogo é juízo. Juízo. Quer dizer, Condenação. se deu mal, vai ser condenado. Esse fogo... Vive errado, não é assim? Ninguém quer passar por esse fogo. Aí, o versículo 11, aí que está, texto fora do contexto gera pretexto. Nem todo fogo na Bíblia é poder de Deus. Aliás, a maioria do fogo na Bíblia É juízo. Pirós, é juízo, pirós, é juízo. Eu vos batizo com água para arrependimento, que não é o batismo cristão, que é outra coisa, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e cujas sandálias não são dignas de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Embora a conjunção aqui esteja aditiva, está falando de duas situações diferentes, porque são 2 receptores diferentes. Eles os batizarão no Espírito Santo. Aqui não é o poder de Deus com evidência de falar em línguas. Esse texto não está falando de batismo com línguas. Está bem longe. Não é isso. Não pode isolar o texto. Por quê? Quando você aceita Jesus, Efésios 1,3, o Espírito Santo vem morar em você. E com fogo. E aí o versículo... Aí, se você isola, diz é batismo de poder. Não é. Versículo 12. A sua pá ele tem na mão... e limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro e queimará a palha no fogo inextinguível. Esse fogo é juízo ou não? Claro. Então vocês acham que ele ia descer a lenha, repreender, depois ia falar, não, mas fica tranquilo, que vocês vão
ser cheio do poder e falar em outras línguas. Irmãos, eu sou pentecostal, eu creio, sou pentecostal clássico, mas na interpretação correta do texto. Este texto aqui é juízo. Não faz sentido, né, pastor? Você- Não, tá muito. Acreditar que esse fogo aí sejam as línguas como de fogo é um salto muito grande. Isso aí e é muito claro. Você tem um fogo no versículo 9, no versículo 10. Aí no versículo 11 você atribui outro. Muda outra coisa, Muda o né? sentido de forma nenhuma. E É. no versículo 12 volta o juízo. Não tem sentido. Olha, uma pergunta, como eu faço para adquirir os seus DVDs de escatologia? Me procure, irmão. Em breve nós vamos ter novidades aqui na Musical, que vai ser uma bênção para a sua vida, viu? Olha, uma outra pergunta aqui, o Kleber, vocês podem os dois aqui comentar, que nós estamos caminhando para o final. Qual a melhor interpretação do texto de 2ª Epístola de Paulo a Timóteo 3,16? Toda escritura é divinamente inspirada, ou toda escritura divinamente inspirada é, como se fosse o Yoda. Gilberto, leia, por gentileza, grego. Vocês querem ler o português primeiro, que eu estou com o texto grego já aberto aqui. Nós temos, é a última que nós vamos responder hoje. Tá, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. 1 Timóteo 3,16. É. Segunda Timóteo. Segunda Timóteo É. 3,16. Passagrafê teopneustos. Só. Aí cair é uma conjunção aditiva. Conjunção aditiva. Cair, ó. Passagrafê teopneustos. Não tem o verbo na terceira pessoa do presente indicativo ativo. Não existe aqui no texto. Se Então, for traduzir literalmente, toda a escritura é inspirada. por Teopneustos vem de teo, Deus, é soprado para fora. Toda escritura inspirada. Existem textos gregos, os textos gregos que o verbo na terceira pessoa não existe, no verbo ser, mas ele é subentendido. Tem Então, vários tanto textos, faz. Romanos 7, 12, Todo- segundo os Coríntios 10, 10, vários textos que apontam para essa mesma construção e ali o verbo ser subentendido, É subentendido. entre o sujeito e o complemento. Interessante que até em Coríntios 1,11 diz os da casa de Cloé, não tem a palavra casa, os de Cloé. Os de Cloé. Então, é muito bom, inclusive, aprender língua grega. Prepare, logo, logo nós temos umas novidades aqui, rádio musical para você, viu? Logo, logo. Agora, não modifica o sentido. Não modifica. Vocês acham que modifica? Toda escritura é divinamente inspirada? Ou toda escritura divinamente inspirada Na é? verdade, o problema aí é o seguinte: algumas seitas vão utilizar essa construção de colocando o verbo lá no final para dizer que algumas partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Isso aí você destrói toda a ortodoxia bíblica, todo o ensino dos apóstolos, se você faz essa construção. Um pedaço é inspirado, outro pedaço não. Nós cremos na inspiração total, Plenária da Bíblia. plenária na Bíblia, e não há, e esse texto apoia justamente isso. Mas mesmo colocando no final, não modifica. Não modifica. Toda escritura é divinamente inspirada. Ponto. Agora, toda ela é Não, doutrina. as pessoas vão dizer, toda a escritura é divinamente inspirada. Essa parte aqui ela não é divinamente Não, mas está inspirada. errado. Tá errado. Está errado. Essa construção To- tá errada. Toda a escritura é divinamente Meu inspirada. camarada é falacioso. Entendeu? É falacioso. É óbvio que entre sujeito e predicado observa-se um verbo, a não ser que seja um sintagma. Bom, vamos lá. Como que faz, pastor? Nós caminhamos aí, dizendo que hoje às 16 horas nós estaremos aqui com a segunda edição do programa com o pastor Jamierson Oliveira e seus convidados, tratando de um tema específico. Semana que vem, o pastor Jamierson me abençoou, né, porque ele tem um compromisso, eu vou estar aqui falando sobre introdução ao pensamento teológico. Não é? Vai ser uma bênção com os convidados também. Como é que as pessoas podem te encontrar, pastor Isaac Pereira? Muito obrigado, viu? Prazer foi meu, prazer conhecer o pastor Richard Godoy, prazer pastor Roberto Covinel. Vocês podem me encontrar no www.igrejaredenção.org.br. Lá tem os meus contatos, os contatos dos demais pastores e bastante material para você ser edificado aí pela palavra de Deus. Maravilha. Pastor Richard Godoy, meu amigo. Meu amigo pastor Roberto Cruvinel, pastor Isaac, um prazer conhecê-lo, participar desse programa contigo. Eu sou pastor ali na Igreja Batista Atos 29, mas sempre faço a divulgação do nosso trabalho social
a ONG Mãos que Abençoam. Então você pode conhecer o nosso trabalho entrando no nosso Facebook, Instagram, o site ongmãosqueabençoam.org.br. Nós trabalhamos com ressocialização e você pode conhecer um pouco mais desse trabalho, ser um voluntário, participar conosco. O meu telefone é 97999-3230. Tá bom, 97999-3230. muito obrigado, pastor. Irmãos, olha, eu quero dizer que essa live vai estar hoje no meu... Hoje não, as duas últimas lives eu vou colocar agora no meu YouTube. Entra no meu canal, Pastor Roberto Cruvinel, aciona as notificações e as lives eu vou colocando aqui. Semana que vem vou colocar várias delas. Quero dizer que vou estar agora sábado pregando no Brasil para Cristo, em Guararema. Então você que é da região de Guararema, ali, Mogi, Guararema, eu vou estar ali pregando a palavra de Deus, às 19h30. Hoje estarei na nossa igreja, Rua Guanabara, 155, Jardim Planalto, em Arujá, se você quiser me dar um abraço. Essa semana eu tenho várias pregações, eu vou colocando aí nas redes sociais. Quer me convidar para ministrar, pregar? Não para pergunta. 11 967 66 5787. 11 967 66 5787. De novo, 11 967 66 5787. Meu site tem vários estudos, pastorrobertocruvinel.com.br, mas me segue aí no Instagram, @RobertoCruvinel, @RobertoCruvinel, de novo, @RobertoCruvinel. Aos pastores, obrigado, a nossa equipe que abrilhanta, ajuda a programação. Obrigado ao Senhor Jesus, obrigado, muito obrigado, meu Senhor. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, pessoal. Maravilha!